Oi, gente! Hoje é dia 21/12 e a gente vai falar nessa live sobre a agenda da nova era e o teu papel na transição planetária. Então eu vou aguardar o pessoal chegar, deixa eu escrever aqui o tema da live. Oi, Laís! Vou escrever aqui o tema da live para deixar fixado. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, vamos falar sobre a nova era, sobre a agenda da nova era e o nosso papel nessa transição planetária. O que é isso? O que é essa história de nova era? Quais são as energias programadas para o ano de 2023? E também o que propósito e prosperidade tem a ver com ancorar a nova Terra, né? Por que a gente fala tanto disso e tanta gente fala tanto disso? Tá, e enquanto o pessoal chega aí, eu quero começar contando para vocês, então, para dar um tempinho aqui, como que eu percebi que esse portal realmente era um portal importante. Porque a gente vê, né, que a cada data repetida, início de estação, todo mundo fala, energias diferentes entrando e tal. E eu pensei, nossa, tudo bem, é um portal, eu entendo que tem mais intensidade energética, mas não dei bola. E aí, só que todos os dias eu faço os meus autoatendimentos. Eu faço, cada dia eu trabalho alguma coisa. E aí no final do meu autoatendimento eu pergunto, tá, qual dia que é melhor pra mim trabalhar isso de novo? E tudo que eu tava fazendo caía no dia 21. Todos os dias eles falavam, nossa, trabalhe isso novamente no dia 21/12, no dia 21/12. E no começo eu não me liguei, né? Achei que era coincidências. Não existe coincidências. E aí, uns 3 dias atrás foi onde eu realmente, nossa, dia 21/12 é um portal. Vou perguntar se tem alguma coisa a ver. E sim, eles falaram que é um portal energético que tinha energias de expansão da consciência, de ancoragem da consciência crística e de propósito de vida. Hoje é um portal que muitas pessoas aí vão ter clareza, né? As pessoas que estão conectadas com a vibração certa, que estão buscando, vão ter clareza sobre essas questões do propósito de vida. E eu tive, durante o dia, insights de direcionamento para o meu trabalho, que vai mudar 2023 para mim, né? Porque foram insights super importantes, então mostrando que realmente é. Tá? Então eu vou começar falando o que é nova era, para contextualizar isso tudo, né? O que é essa tal dessa nova era? Porque eu sei que muita gente acompanha. Eu perguntei lá na enquete e a maioria das pessoas colocaram, eu não coloquei o resultado ali, né, no Instagram, mas a maioria das pessoas colocaram que sabe o que é, mas que não acompanham, não sabe, não foram atrás, né, e não tem ideia muito do que seja. Já escutaram, mas não sabe o que é. Então, tudo no universo evolui. O nosso planeta e o nosso sistema solar, ele está evoluindo também. E tudo no universo é cíclico, né? Então, a cada 25 mil anos, o nosso sistema solar, ele dá uma volta completa ao redor do Sol central de Alcione, da nossa galáxia, da Via Láctea, né, 25 mil anos, então formando um ciclo do braço de Órion, que é onde está localizado o nosso sistema solar. Então o nosso planeta está dentro ali do sistema solar, né? Então, e a cada 2.000 anos, esses 24 mil anos, vou arredondar, porque são 2.100 e poucos anos, que vai dar 25 mil e alguma coisa, mas vamos arredondar para 24 mil anos. A cada 2.000 anos é considerado uma era. Então são 12 eras, por isso nos símbolos do zodíaco são 12 constelações e tal. Então são 12 eras, a cada 2.000 anos a gente muda de era. O que significa, o que marca nessa mudança? O Sol nasce numa constelação. Por 2.000 anos o Sol nasce no mesmo lugar, para quem vê aqui da Terra, né? Então até 2012 o Sol estava nascendo na constelação de Peixes. De manhã cedo, quando a gente acorda e vê o Sol nasce sempre no lado da constelação de Peixes, em direção à constelação de Peixes. A partir de 2012, ele está caminhando sempre, né? Ele começou a entrar no final da constelação de Peixes e no início da constelação de Aquário. E é por isso que a nova era, o pessoal chama de Era de Aquário. E nessa transição, né, da Era de Peixes para a Era de Aquário, o nosso planeta, isso é astronomia, tá? Não é nem astrologia, é astronomia. O nosso planeta passa por uma posição no cosmos onde ele recebe bastante fluxo de fótons do Sol central, que chama Alcione, o Sol central da galáxia, da Via Láctea. Né? Então, durante ali um período que é super controverso, né? Ninguém chega num consenso, mas em torno de 100, 200, 300 anos,
o nosso planeta vai estar passando por esse cinturão de fótons, astronomicamente falando. Isso na materialidade, no físico, né? Então, não só o nosso planeta, mas todo o braço de Órion, todo o sistema solar está passando por esse local. Oi, Márcia, tudo bom? Então, na hora que o planeta passa por esse cinturão de fótons, que é uma energia extremamente elevada, ele começa, o planeta começa, as pessoas, as plantas, os animais e todos os seres, tudo que existe naquele local ali, ele começa a receber aquele influxo de energia forte e começa a expandir a consciência. Então, assim, ciclicamente, toda vez que o planeta entra na era de Aquário, tem um momento ali no início da era de Aquário, que são 2000 anos, né? No início, nos primeiros 100, 200 anos, ele está passando por esse cinturão de fóton e é um momento planetário em que existe muita expansão de consciência. Né? Isso já tem dados científicos, tudo. Essa é a parte científica da história, né? Aí, só que os cientistas, óbvio, eles não sabem o que esse cinturão de fótons causa, o que essas energias causam, né? Porque aí vem a explicação espiritual da expansão da consciência. Tá? Então, o que os mentores falam? Que tudo tem uma agenda, né? Em 2012, o planeta entrou nesse cinturão de fótons, começou a entrar nesse cinturão de fótons. Em 2000, e agora que nós estamos em 2022, ele está completamente imerso nesse cinturão de fótons. E o que se fala dentro dos meios espiritualistas, né, é que os próximos 50 anos vão ser aí de grande expansão de consciência, porque quando o planeta saiu ali de uma energia X e agora ele está totalmente imerso numa energia que é cada vez maior. A frequência é cada vez maior. Esses portais energéticos é um aumento nessa frequência que está entrando. Né? Então, e assim, antigamente os portais energéticos eram suaves, a gente não percebia a diferença, porque eles não tinham tanto quanto um energético. Só que agora os portais eles estão ficando cada vez mais intensos. Então, a cada portal é aumentada a frequência. E a cada portal são ativadas certas partes da nossa consciência, para que a gente consiga se reconectar. Esse exercício, né, de se reconectar com a nossa consciência, precisa primeiro haver ali um equilíbrio emocional e mental para que a gente possa sair das baixas vibrações de frequência e elevar a nossa frequência. Então, quando a gente eleva a nossa frequência, a gente entra em contato com esse cinturão de fótons, que a energia é altíssima e a gente só consegue absorver, né, o ensinamento ou a cura que ele traz quando a gente está vibrando a partir de uma certa frequência. Senão a gente não consegue absorver aquilo ali. Então, isso tudo é para forçar as pessoas, né, ou todos os seres, não só as pessoas, a evoluir de alguma forma, porque é a nossa missão primeira aqui nesse planeta, né? Então, esses ciclos que acontecem de 24 em 24 mil anos, eles são para que aquela civilização que está nos planetas ali evolua junto com o planeta. Né? E dizem que, se vocês estudarem a história real do planeta Terra, vocês vão ver que lá em Atlântida teve outras civilizações que nos 25 mil anos anteriores também evoluíram aqui no planeta Terra. Inclusive, teve mais de uma, parece que já tiveram 3, nós somos a 4ª civilização, a 5ª civilização que está evoluindo aqui no planeta Terra. Alguém já deve ter vindo falar de Atlantes, Lemurianos, né? Então tem bastante história aí, mas fica para uma outra live. No final dessas civilizações, quando eles iam entrar nessa era de Aquário, as pessoas que estavam ali não tinham quantum energético ainda para conseguir passar por aquela situação sem uma catástrofe. Então, o planeta evoluiu e as pessoas, a civilização, a humanidade lá não conseguiu evoluir. E aí, o que aconteceu? Grandes catástrofes, onde civilizações inteiras foram perdidas, né? Quem estuda um pouco da civilização Atlante, por exemplo, eles conectam até com a história do Noé, da Bíblia lá. Tá? Então, mas fica para um outro dia. Só que nessa vez, nessa transição planetária, que é a transição entre a era de Peixes e a era de Aquário, Gaia, que é a consciência do planeta Terra, já evoluiu, está evoluindo. Então, e com isso ela traz a evolução dos seres juntos, né? E muitos de nós que estamos aqui, estamos desde a época de Atlântida lá. Que lá naquela época não deu, e agora nós estamos aqui de novo para ver se dá. Para ver se a gente consegue ajustar e ancorar, né, essa nova frequência. Então, nessa transição planetária, o planeta vai ser impulsionado para uma nova frequência. E o que é essa nova frequência? A frequência antiga é a frequência da competição, primeiro da separação.
Porque a gente tem como primeiro paradigma o mundo material. Então, quando a gente só vê as coisas materiais, a gente não vê unicidade entre nós, né? Não vê que a gente também está conectado, a gente não percebe. Quando a gente está dentro do materialismo, a gente não percebe essa conexão. Então, o paradigma antigo, né, que era a frequência antiga, era a frequência de separação. A frequência da competição é porque, claro, se a gente está separado, a gente precisa competir, porque nós não somos o mesmo, não somos conectados, então a gente compete pelas coisas. E com foco na energia masculina. E na nova era, essas frequências elas vão mudar um pouco, né? E a gente vai entrar em umas frequências de unicidade, de colaboração, de unicidade, porque a gente está percebendo o mundo espiritual, então a gente percebe que nós não somos mais separados, então é uma expansão de consciência, é uma percepção nova de como que a gente enxerga a vida, né? Então de unicidade, de colaboração e uma energia mais feminina, e quando eu falo mais feminina não é da mulher só, porque o homem e a mulher têm energias femininas. Só que o nosso mundo hoje, a nossa sociedade, ela nega demais, né, as qualidades femininas da intuição, da emoção, daquele impulso de intensidade, de soltar, porque a nossa sociedade, nossa, o que a gente escuta todo dia? Se preocupa, controla, né? Você tem que fazer, sem o olho do dono, boi não engorda, né? Aquela história. Então isso é totalmente energia masculina, se preocupar, focar, ação, agir. E a energia feminina ela não é valorizada. Então a partir dessa nova era, da era de Aquário, a energia feminina ela vai entrar no jogo também, vai se equilibrar ali mais com a masculina. E a gente vê também já hoje muita gente já falando disso, né? De energia feminina e energia masculina, das mulheres principalmente querendo trabalhar essas energias de forma mais equilibrada e de cura do sagrado masculino, de cura do sagrado feminino. Isso tudo já é ideia da nova Terra, ideia de nova era. Então a gente está saindo de uma sociedade de competição, uma sociedade de separação, para uma sociedade de unicidade, de fraternidade, de colaboração. Esse é o movimento de transição planetária que a gente está passando. E durante essa transição, existe o quê? Quebra de paradigmas. Imaginem, né? Porque nós vivemos hoje numa sociedade extremamente separatista, radical, né? E a gente tem que mudar essas crenças, mudar esses paradigmas para implantar aí uma sociedade um pouco mais colaborativa, fraterna, para que a gente possa continuar evoluindo junto com o planeta, junto com Gaia. Né? Então, o desafio hoje que a gente passa é esse aí, de fazer essa transformação. E o período de transição planetária é um período desafiador, porque a gente tem que fazer, as pessoas que estão aqui encarnadas têm que fazer esse movimento de troca de paradigma. E, cara, eu vejo isso todos os dias, né? Hoje eu convivo com pessoas que eu digo assim, nossa, a nova Terra já existe, né? A nova era já existe. E eu também convivo com pessoas que estão no sofrimento e que não conseguem nem vislumbrar uma consciência ou um conceito de espiritualidade ainda, né? Então a gente vive essas duas realidades aqui. Tá bem claro já que existem essas duas realidades e o nosso trabalho agora é integrar isso tudo, né? E buscar aí as crenças que trazem mais liberdade e felicidade para nós. Então, eu falei que a energia da nova era ela é mais feminina, né? E eu quero fazer uma ponte aqui, emendar aqui com a questão da energia de 2023. Gente, a energia de 2023 é um ano regido pela Lua. A Lua é uma energia feminina, é uma energia de intuição, é uma energia de emoção, é uma energia de entrega, de soltar o controle, de entrega e de intensidade. Então aí as pessoas perguntam, né? Vai ser bom então a energia de 2023 ou vai ser ruim? Depende para quem, né? Então a gente vai ser forçado a aprender sobre essas energias. Ou seja, quando a emoção está à flor da pele com muita intensidade, claro, podem ocorrer conflitos. Então quem está alinhado com essas energias, quem está mais alinhado com as energias da emoção, energia da intuição, vai passar mais suave, vai ter grande crescimento, porque é um ano que favorece demais a criatividade e crescimento pessoal. Favorece demais a expansão de consciência, isso tudo, né? Mas quem ainda insistir em negar a energia feminina, que vai entrar forte esse ano de 2023, vai sofrer ali com aquelas autossabotagens, bloqueando o seu próprio caminho. Então a gente vai ter um ano aí um pouco dual, aumentar ainda mais a dualidade, esse que é a previsão aí, né? Para quê? Para que as pessoas percebam, quem está sofrendo, que aquele caminho não é o caminho. Então é assim, né? Porque a gente é aquele burro velho, né? Que só aprende com um monte de chibatada. Então,
as energias luminosas, elas estão entrando cada vez mais forte. Quem resiste a essa mudança desse paradigma antigo pro paradigma novo, sofre. Entra em sofrimento, entra em depressão, entra em agonia, entra em preocupação demais, ansiedade. Porque as energias que estão entrando estão te mostrando que o caminho é um. E a gente está insistindo no caminho antigo, tá lá na zona de conforto. Então, as pessoas que estão recebendo esse chamado, que eu chamo, né, para despertar, para modificar, são as pessoas em que a vida delas tá uma bagunça. Tá ficando uma bagunça hoje, cada vez pior. E a pessoa tá se agarrando naquelas velhas crenças, ela não muda. Então, a partir de 2023 vai entrar aí uma energia. Muita gente tá, Jana, sentindo esses sintomas e eu já senti também. Vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas a partir de 2023 vai ser praticamente impossível não incluir o conceito de consciência, de expansão de consciência e de espiritualidade na nossa vida. Porque hoje, parece que quando a gente fala disso, parece coisa de gente doida, né? Meia dúzia de pessoas que já ouviram falar sobre isso e tem isso como verdade na vida delas, ou pelo menos tem vontade de aprender. A maioria vive completamente alheia a esses conceitos, né? Só que esse ano de 2023 vai entrar muito forte essa questão da espiritualidade, que é muito do feminino, tá? E as pessoas que não quiserem incluir isso na vida delas vão sofrer cada vez mais, porque isso é a resistência à energia que está vindo, ou seja, elas não estão no fluxo da energia que está subindo. E quem está recebendo esse chamado, né, que está principalmente muito incomodado com a sua própria realidade, inconformado com a sua própria realidade, sente que tem que fazer alguma coisa a mais, que não tá vendo, que tem alguma solução, mas ela não está conseguindo enxergar, a pessoa se sente ansiosa demais, a pessoa se sente sempre errada demais, assim, né, tá se punindo demais. Então as pessoas que estão nessa energia, elas vão dar um jeito. 2023 é o ano desse despertar aí de recalcular a rota e entrar dentro do propósito de vida. E aí falando um pouco mais sobre a energia de hoje, né, desse portal. Essa energia de hoje, nossa, trouxe uma expansão muito grande, muita clareza para quem está em busca de um propósito de vida, para quem já está num nível energético, numa frequência energética compatível com acessar o seu propósito de vida. Essa portal de hoje que fica aberto, não é só hoje, né? É o pico hoje, mas ele já abriu uma semana atrás e disse que fica aberto. Aí tem gente que fala uma semana, tem gente que fala um mês depois. Mas vai ser nesse final de ano todo, e o início do ano que vem, vai trabalhar essas energias de propósito. Agora, por quê? O que tem a ver o propósito com tudo isso, né? Eu tenho uma teoria que junta tudo isso aí. Quando a gente vai encarnar, os nossos mentores e o que a gente chama de diretrizes planetárias, né, que são os mentores mais, assim, com consciência mais expandida e que planejam porque essa agenda, ela não é aleatória, né? Que eu falei, começou em 2012, o planeta entrou nesse cinturão de fótons, está sendo monitorado isso, né? E os mentores, eles estão de olho no que eles podem fazer para facilitar a nossa entrada e a nossa passagem, a nossa transição. Eles também estão passando por essa transição. Todo mundo que vive no sistema solar inteiro, não só aqui no nosso planeta, está passando por essa transição planetária. Então isso é uma coisa muito bem planejada, né? E na hora que a gente vai encarnar, tem lá, cada um vem com o seu propósito e sua missão de vida, né? Ou com aquela coisa que gosta de fazer, que tá dentro das habilidades únicas dela, que é uma coisa que ela pode oferecer com prazer, com alegria e ganhar dinheiro com aquilo. Todo mundo vem com o seu e com a Terra inteira tem a quantidade exata de pessoas que precisam em cada área da sociedade. Então, se todo mundo entrasse dentro do seu propósito de vida, não existiriam competições, por exemplo, todo mundo ia querer ser médico. Hoje, a maioria das pessoas, muita gente quer ser médico por causa de dinheiro, não é por propósito. Então, se todo mundo entrasse dentro do seu propósito, ia ter pessoas na quantidade exata em cada área da sociedade e tudo funcionaria sem competição nenhuma. E então, assim, se a pessoa é terapeuta holística, hoje em dia eu vejo muita gente que está agora nesse início, né, de transformação, que não quer ser terapeuta porque já está saturado o mercado. Me poupe, se você é o seu propósito, é porque tem gente para você tratar. Porque eles não estão dormindo lá em cima, né? Eles estão planejando e o planejamento que acontece aí é perfeito. O universo é perfeito. Então, se todas as pessoas entrassem dentro do seu propósito de vida, não haveria competição, não precisaria haver competição,
porque haveria espaço para todo mundo dentro da sociedade. E uma outra coisa que eu observo também é que as pessoas que estão começando, despertando primeiro, elas estão entrando dentro da área holística, não como terapeuta só, mas eu chamo de profissionais holísticas, né? Profissionais que atuam ali como, com várias áreas do desenvolvimento pessoal, seja lá em qual carreira for, né? Mas que estão trabalhando nesse despertar de outras pessoas, e nesse elevar da consciência de outras pessoas. Por quê? São os primeiros que precisam despertar mesmo, porque eles têm que ajudar no despertar das outras pessoas. Mas daqui a pouco vai começar a despertar gente que vai ser político, que vai ser médico, que vai ser enfermeiro, que vai ser gari, que vai ser faxineira. Eu já vejo esse movimento de pessoas, tá? Que vai ser. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela despertou pro propósito dela e ela saiu da área que ela estava trabalhando para fazer faxina. Claro que ela se especializou, hoje ela é personal cleaner. Mas, olha só, gente, tem gente para propósito em todas as áreas, só que a pessoa quer ganhar bem por aquilo, né? E quando as pessoas começarem a atuar com propósito em todas as áreas da sociedade, a sociedade inteira muda, ela transforma. Porque na hora que a gente age só pela ganância, né, só pelo dinheiro, pela falta, pela escassez, a gente trabalha querendo acumular, querendo competir. Então isso não gera prosperidade e não gera transformação na sociedade. O propósito de vida ele está associado com a prosperidade, né? Que tá associado, o propósito de vida está associado com a ideia de escassez e prosperidade ali, né? E essa ideia de escassez e de prosperidade é que precisa ser trocada para que a nova era se estabeleça. Por isso que muita gente fala sobre prosperidade e as pessoas acham, mas eu não quero ficar rica, eu quero só ter um pouquinho de dinheiro. Não se trata disso. Olha só, uma sociedade escassa é impossível existir fraternidade. É impossível existir colaboração, porque se falta recursos, as pessoas vão competir entre elas. Agora imagina uma sociedade onde tem tudo para todos, todo mundo fosse milionário. Alguém ia brigar por causa de dinheiro? Alguém ia competir por causa da falta de alguma coisa? Não existiria mais. Então a prosperidade que todo mundo prega, todo mundo fala aí, é para ancorar a nova terra. Porque no momento que a gente ancora a prosperidade na nossa vida, a gente deixa de competir com as outras pessoas. Eu tenho um monte de amigas terapeutas holísticas, um monte, e a gente se ajuda. A gente se indica uma para outra. Mas vai perder cliente. Claro que não, gente, não existe essa ideia. Mas dentro dos conceitos da nova era, que são de colaboração, cada um tem a sua fatia, né? Então, esses conceitos novos aí de prosperidade e de propósito, porque para ter prosperidade a pessoa tem que trabalhar com propósito na vida dela, né? Ou maternar com propósito, ou ter uma família com relações saudáveis por propósito, porque não é só trabalho, né? Propósito de vida tem vários. Eu vejo muita gente que o propósito de vida é ter uma família com relacionamento saudável entre eles. Então, quando a gente está dentro do nosso propósito, a gente prospera, e quando a gente prospera, a gente elimina a escassez e ancora a nova terra. Então, só através da prosperidade é que é possível haver uma sociedade fraterna e colaborativa. Se faltar para alguém, não dá. Se faltar para alguém, se for pouco, se for escasso, se tiver pouco dinheiro, pouca comida, poucas pessoas, poucos relacionamentos, né? Pouco carro, pouca casa, se tiver pouco, as pessoas vão lutar entre si para conseguir aquele pouco. Mas quando a gente percebe, porque a prosperidade é uma mudança de mente, né, de mentalidade, quando a gente percebe que não é pouco, que a gente só está acessando uma frequência onde existe pouco, aí a gente percebe, nossa, existe tudo está disponível para mim no mundo. Então eu não preciso mais brigar com meu coleguinha para ter o que eu quero. O que é meu e o que é dele. E nós dois temos riquezas infindáveis. Todo mundo tem muito mais abundância do que precisa, tem muito mais recursos do que precisa. Só que a gente está vibrando aqui, ó, numa faixa de frequência onde não acessa isso. Porque a frequência da prosperidade é lá em cima. Menos de 500 Hz, tu não acessa a prosperidade. Menos de 500 Hz. Para te acessar a prosperidade é lá 700, 800 Hz para te acessar ela facilmente. Ou seja, o dinheiro ele gira aqui nessa frequência. Né? A abundância de dinheiro. E a gente só consegue aquele pouquinho porque a gente está vibrando na vergonha, na culpa, principalmente vergonha e culpa, mas medo, na prisão emocional. E quando a gente vibra nessas dores todas, a gente não consegue acessar uma frequência maior. E uma frequência elevada é a mesma coisa que um sentimento elevado.
A prosperidade, ela tá ligada com a leveza. A leveza é muito feminina, é uma energia muito feminina que é totalmente, na nossa sociedade hoje, desconsiderada, né? Porque é todo mundo controle, 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 pensa em tudo, programa tudo. Leveza é exatamente o contrário disso, é deixar fluir, né? Então a energia da leveza, da alegria, da motivação, do amor, da felicidade, essas energias, elas vibram junto na prosperidade. Então não existe ninguém que é próspero e tem esses sentimentos aí constantes de culpa, vergonha e de medo. Os prósperos, eles vibram principalmente em sentimentos, como eu falei, alegria, leveza, felicidade, amor incondicional, aceitação, pra cima da aceitação. Então eles vibram em sentimentos assim. Então a gente tem que procurar o quê? Para acessar a prosperidade, vibrar nesses sentimentos. Acessando a prosperidade, a gente ancora a prosperidade no nosso planeta, ajudando a ancorar a nova Terra, ajudando na agenda dos mentores para ancorar a nova Terra. Então a gente tem aí um processo agora de 100 a 200 anos, de acordo com as minhas crenças, pelo que eu estudei, de 100 a 200 anos, em que vai ocorrer muita transformação na sociedade, mas os próximos 30 anos vão ser os mais desafiadores e também os de maior crescimento, de mudança, porque vai ser o de maior transformação. Então, quem já está ancorado com essas ideias, ancorado com essas novas ideias, vai dar um salto. Quem não está ainda, vai descer, 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 até chegar o momento que é o limite ali, que a pessoa diz, não, tem que mudar alguma coisa na minha vida. E aí ela muda. E aí ela transforma. E aí ela começa a acessar essas frequências novas. Eu costumo falar, né, que tá piorando para que as pessoas percebam que aquele caminho não é o melhor ainda, né? Por exemplo, quem está vibrando na dualidade, na polarização, está cada vez mais polarizado, está cada vez mais radical. Até que ele chegue um dia que aquilo não sustenta mais na vida dele, dói demais. Aí a pessoa pensa, nossa, eu não posso mais ser radical. Aí ela muda. Né? Então toda a alquimia consciencial funciona assim. Vai até o extremo de onde a pessoa aguenta e quando ela não aguenta mais, ela muda, porque mudar dói. Só que assim, quando dói mais para ficar naquele lugar do que a dor para mudar, a pessoa muda. Então é por isso que as energias que estão entrando estão causando tanto rebuliço. E vai ser cada vez mais rebuliço para quem se permanecer ainda vibrando nas energias da era de peixes, que é a era antiga. Então o segredo agora é se alinhar com as crenças, com os paradigmas da nova era, se alinhar com os sentimentos da nova era para elevar cada vez mais a frequência. E ali, hoje a gente pensa ali nos 500 Hz, já está começando a surfar na onda do fluxo, passando de 500 Hz, né? Então, esse portal de hoje ele vai trazer muita coisa sobre propósito. O ano de 2023 vai fortalecer a energia da espiritualidade, do feminino, tanto no homem quanto na mulher, mas a valorização da emoção, da intuição, da criatividade, né? Então, 2023 vai ser isso. E os próximos 30 anos vai ser cada vez maior esse processo de desconforto para quem tá ali, né, nessas energias da era de Aquário. Dizem que vai ser transformações aí incríveis nesses 30 anos e a gente não consegue, quem tá realmente por fora das atualizações, né, das previsões aí, que não são previsões de cartas, não são previsões dos mentores, são datas, né, que os mentores passam, que estão assim, de acordo com o que a humanidade está vibrando hoje, né? Como é que são essas datas e tal. Por exemplo, contato com um extraterrestre no plano físico, contato em massa, né? Porque contato já se tem hoje. Mas contato no plano físico, previsão lá para 2040. Não é tão longe, né? Gente, dá 17 anos. Então, assim, previsões de cura de doenças nos próximos 10 anos, assim, incríveis. Nova era, né? Na era de regeneração, que a gente chama na nova era, não teria ali mais doenças kármicas, né? As doenças kármicas já teriam sido extinguidas, porque as pessoas que estão aqui não teriam mais karmas tão graves para pagar, são as que sobraram na Terra, né? As que ficaram. Então existe uma agenda para que essa transição ocorra dentro do prazo ali e tal. Então várias coisas que vão marcar aí os próximos anos. Eu não vou falar sobre tudo isso agora, vai ficar muito grande esse vídeo. E o maior objetivo desse vídeo era trazer uma ideia de que isso está acontecendo, esse movimento planetário está acontecendo. A gente está no meio disso e a gente é responsável por ancorar, então, essa nova frequência
aqui na Nova Terra, aqui nesse planeta, né? E essa ideia toda é a que de fato mais me motivou na vida a mudar. Quando eu descobri isso, cara, faz todo sentido. Eu comecei a ver esse movimento acontecer à minha volta, eu me motivei demais a buscar expansão de consciência, propósito, não sei. Foi a partir dessas informações que a minha vida se transformou. E hoje eu vejo que o que mais me motiva é pertencer a esse movimento de ancorar a Nova Terra no nosso planeta.